Patrimônios da Vila Tibério são abandonados pela história. Rodoviária de Ribeirão Preto causa insegurança à população. Aumento no desemprego leva mais pessoas ao trabalho informal. A ecoterapia traz muitos benefícios, mas o acesso ainda é para poucos. E na entrevista de estúdio de hoje, vamos falar sobre o aumento da poluição do ar. Começa agora o Lente Aberta. A Vila Tibério é um bairro histórico de Ribeirão Preto que antigamente abrigava operários e imigrantes. No entanto, mesmo com o tombamento de alguns edifícios históricos e a proteção do poder público, a situação de alguns deles se encontra precária. A reportagem é de João André Grégio. Descaso com o patrimônio histórico é visto nos bairros de Ribeirão Preto e a população reclama. É um critério da prefeitura, né? Que deveria cuidar desse assunto. Está um abandono total. Uma calamidade. Acho que a prefeitura tinha que tomar conta, né? Todo patrimônio histórico, todo patrimônio tombado tem que ser preservado com muito carinho. Vila Tibério, um bairro, muitas histórias. Uma antiga fazenda que no início do século XX se transformou em um bairro industrial e operário. Quem passa por aqui lembra que nesse antigo estádio nasceu o time de futebol do Botafogo, que já viveu seus tempos de glória. Hoje, o estádio está fechado e abandonado. O presidente do Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural conta que já houve tentativas de tombar o local. O Compac ele já analisou esse processo do Botafogo no passado, né? Já faz um certo tempo. E naquela ocasião ele entendeu que não preenchia os requisitos. Mas, se amanhã ou depois, eventualmente, aqueles moradores do entorno quiserem fazer um pedido de reabertura desse processo, ou até mesmo um novo processo de tombamento, o Compac poderá novamente reavaliar para saber se cabe ou não o tombamento daquela área. Para esse historiador, preservar a história de um edifício significa preservar também uma tradição, a cultura de uma sociedade. Ele é muito importante, essa preservação, exatamente porque permite que as pessoas tenham uma relação não só de conhecimento, né, mas que as pessoas possam, o cidadão possa se ver como pertencente àquela comunidade. Então é uma questão de cidadania, né? É uma questão, eu diria até, de democracia mesmo. A cervejaria Antártica possuía mais de 1.000 trabalhadores. O que um dia transformou Ribeirão Preto na capital nacional do chopp, agora está em ruínas. Ruínas de um edifício que foi tombado pelo patrimônio histórico, e por isso deveria estar preservado. Aquela área, né, da antiga cervejaria Antártica, ela passou por um debate intenso no Conselho de Preservação. E o que o Compac definiu de preservar está lá de pé. Está lá abandonado, está lá esquecido, mas está de pé, né? Na época eu lembro que teve essa discussão de se construir um shopping. Eu sei que foi feito um acordo com algumas contrapartidas com esse shopping que não veio para Ribeirão Preto. Todavia, esse prédio da cervejaria Antártica voltou novamente à carga nas últimas semanas em Ribeirão Preto a estar em evidência, porque a CETESB, que é o órgão ambiental do estado de São Paulo, autorizou esse grupo de empresários, essa empresa, a instalar naquele local. Ainda segundo o presidente do Compac, é preciso aprovação do Conselho para que seja construído no local um shopping que mantenha a história do edifício. Ainda é prematuro eu poder opinar a respeito daquilo que vai acontecer, mas já sabemos sim que a CETESB autorizou a instalação desse shopping naquele local. Para o professor Lages, o papel da preservação é tanto do poder público como também da comunidade. Mas diz que faltam políticas públicas efetivas que preservem os patrimônios históricos da cidade. Eu acho que nós não temos aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, uma política pública oficial de preservação da nossa memória, né? Houve em alguns momentos, algumas iniciativas bem particulares, né?
Mas atualmente eu não vejo isso. Não estou fazendo uma crítica à atual administração, eu estou fazendo uma avaliação histórica. A rodoviária de Ribeirão Preto foi inaugurada no dia 29 de outubro de 1976. O local fica situado na Avenida Jerônimo Gonçalves, perto do Mercadão Municipal e do Centro Popular de Compras, dois pontos importantes e movimentados da cidade. No entanto, o cenário não é dos mais ideais. Veja na reportagem de Arthur Brunello. Inaugurada na década de 70, a rodoviária de Ribeirão Preto já viveu momentos mais seguros. Acontece muito roubo, acontece muitas pessoas aqui sendo lesadas, entendeu? Então a rodoviária está pecando muito nesse quesito. Fundada há 47 anos, a rodoviária de Ribeirão Preto é um local importantíssimo para a cidade, responsável pela recepção de milhares de pessoas que chegam na capital do agronegócio. No entanto, o cenário não é dos melhores. Uma estrutura antiga, sem manutenção apropriada e sem segurança, a população demonstra insatisfação com a atual situação. Eu creio que falta um pouquinho mais de atenção do poder público, né? Guarda Municipal, um pouco mais da Polícia Militar, uma colaboração mais da Polícia Militar também, né? E assistência social também da Prefeitura, acho que fazer um trabalho mais diário, né? Marcos conta que a falta de infraestrutura e as pessoas que vivem em situação de rua e ficam vagando pela rodoviária afastam os clientes, prejudicando o comércio local. A rodoviária é um lugar que você chama um parente, um amigo seu para vir para Ribeirão Preto e ela chega aqui, ela se depara com uma situação dessa, de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então já é uma coisa feia para a nossa rodoviária. Inclusive a gente está perdendo muitas vendas, a gente está perdendo muito público por conta disso. Os banheiros aqui também é uma coisa que não tem fiscalização, não tem uma catraca, não tem um controle de acesso, como pode-se dizer assim. Então eles acabam até tomando banho nas pias dos banheiros, então tá uma coisa caótica realmente. Dorival reclama e diz que é preciso mudar esse cenário de insegurança e divulgar mais o comércio. Fazer uma propaganda chamando as pessoas de Ribeirão e região, vir conhecer o nosso comércio aqui. Porque a maioria são todas pessoas boas, trabalhadores, comerciantes que estão aqui, uns há 40 anos, outros há 30, 20, né? Então, eu acho que perder esse conceito da rodoviária, sabe, também, de que é perigoso. A Baixada tem uma fama, sim, mas não é de agora, já faz muito tempo. Eu acho que na questão da segurança a prefeitura tinha que abrir uma licitação ou alguma coisa assim no sentido de uma segurança privada para rodoviária, ou então mesmo usar as forças públicas, né, que é a Polícia Militar ou a Guarda Municipal. Inclusive instalar uma base ou uma base móvel, como tem em várias praças, aqui na rodoviária, porque afinal de contas é um cartão postal da nossa cidade, né? Socicam e Rodoshopping, que dividem a administração da rodoviária, enviaram nota de esclarecimento. A Socicam, administradora do terminal rodoviário de Ribeirão Preto, tem a responsabilidade de manter a limpeza, zeladoria e bem-estar aos passageiros e usuários do espaço. Para isso, a empresa mantém uma equipe de segurança no local, a fim de oferecer comodidade aos passageiros e usuários. Já a Rodoshopping afirma que procura o poder público para soluções na melhora da segurança, através da Prefeitura, da Guarda Municipal e da Polícia Militar, e um amparo maior para as pessoas em situação de rua, por parte da Secretaria de Assistência Social. No próximo bloco, você vai ver na nossa entrevista de estúdio os problemas da informalidade no trabalho e vai ver também a reportagem sobre ecoterapia. O Lente Aberta volta daqui a pouco. Não saia daí! A poluição atmosférica é responsável por cerca de 3,6 milhões de mortes prematuras por ano no mundo. As altas concentrações de poluentes na atmosfera decorrentes dos automóveis estão entre as principais causas de problemas respiratórios. Para saber sobre a qualidade do ar e a concentração de poluentes em nossa região, confira agora a entrevista de estúdio com Matheus Henrique. Olá! Na entrevista de hoje vamos mergulhar em um tema crucial para a nossa saúde e bem-estar, o ar que nós respiramos. Para falar desse assunto e das descobertas da qualidade do ar em Ribeirão Preto, convidamos Gabriel Pinheiro Machado, que é biólogo em formação, mestre em saúde pública pela USP e com projetos para a saúde ambiental.
Gabriel, muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é uma honra poder estar aqui e poder estar levando um pouco para a população de Ribeirão Preto essa informação que sobre a minha linha de pesquisa, a linha de pesquisa aqui dos meus parceiros lá do laboratório que a gente desenvolve. Entendi. A sua pesquisa, ela menciona a presença de partículas finas e grossas no ar e também a presença de metais pesados. Como esses poluentes afetam a qualidade do ar e a saúde das pessoas? Primeiramente, eu gostaria de comentar um pouco a definição do material particulado. Então, o material particulado ele é qualquer partícula sólida ou líquida que está dispersa na atmosfera. Então, seria como um aerossol, né? Então, são partículas muito pequenas, muito fininhas, e elas são tão leves que elas ficam dispersas no ar, né? E nós estamos expostos a elas a todo momento. Então, a gente está respirando, a gente está inalando essas partículas. Quanto mais finas as partículas, mais prejudicial à saúde elas são, porque elas não são só partículas inertes. Ali elas têm uma composição química que pode variar, e a depender dessa composição química, ela pode ser mais ou menos prejudicial à saúde. Quais os principais resultados da pesquisa na cidade de Ribeirão Preto? Eu não encontrei diferenças significativas para material particulado nas regiões distintas. Então, eu analisei o centro da cidade, ali na região da rotatória Mincalil. Então, não é bem o centro, ali é a região dos Campos Elíseos, mas está próxima do centro e ali tem um fluxo de veículos bastante intenso. Quem passa ali pela região no horário de pico sabe como que é. Analisei o campus da USP, que seria uma área mais verde, então seria um local que se esperaria uma concentração de poluentes menor, e analisei o aeroporto. Então eu queria avaliar se havia diferença na concentração de poluentes no aeroporto, porque eu queria avaliar a influência dos aviões na qualidade do ar. Eu encontrei diferenças significativas para os poluentes entre as estações do ano. Então, no inverno de Ribeirão Preto, as concentrações de poluentes dobraram. Então, vocês podem conferir no site da CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que realiza o monitoramento da qualidade do ar em diversos municípios do estado. E se vocês forem analisar, fazer a série histórica da concentração de poluentes, vocês vão perceber que na estação seca aqui da nossa região a gente tem um aumento das concentrações de poluentes. É nessa estação do ano nesse período, né, que há um maior adoecimento da população por doenças respiratórias. Então, asma, bronquite, por exemplo, são doenças mais comuns nessa época do ano. E foi basicamente esse o resultado que nós encontramos no meu mestrado. E quais os cuidados que a população que acaba sendo mais exposta, dependendo da estação e também do local que tem um maior número de poluição, deve tomar com a saúde e por o bem-estar dela também? Medidas que a população poderia adotar cuidar bem das suas residências, porque o ambiente interior ele pode ser um microambiente que possui essas fontes de poluição, né? E que às vezes podem ter uma qualidade de ar até pior do que o ar exterior. Uma medida é ventilar bem suas casas, ambientes de trabalho, e fazer um monitoramento constante dos sistemas de ar-condicionado. Então, periodicamente tem que haver a troca dos filtros de ar, a limpeza dos condensadores do ar-condicionado, porque ao longo do tempo aquele sistema do ar-condicionado ele vai acumulando poeira também, e ele vai acumulando umidade. Questão de fumantes, por exemplo. Quem tem parceiros, colegas de trabalho que têm o hábito de fumar
essas pessoas têm que fazer isso no ambiente externo. Então, hoje em dia, aqui no estado de São Paulo, há bastante tempo, a gente tem uma lei, né, que proíbe o fumo em ambientes fechados, por conta dessa problemática. E com a questão do ar externo, evitar caminhadas nos horários de pico, e a gente tem que fazer também a nossa parte, né? Então, cada vez mais usar menos os veículos, priorizar o transporte público, o transporte menos poluente, e cobrar das autoridades também, né, para cada vez mais cobrar o monitoramento da qualidade do ar. Gabriel, agradeço mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite para falar sobre um tema tão importante que é o bem-estar também da nossa população. Tá certo, eu que agradeço poder estar aqui, ter essa oportunidade para conversar, né? Muito obrigado, viu? Voltamos com você no estúdio, Suzana. Em 2022, a média anual de trabalhadores sem carteira de trabalho assinada foi de 12,9 milhões. Com isso, cada vez mais pessoas procuram novos meios de obter uma fonte de renda e acabam indo para os semáforos. Veja na reportagem de Maria Reis. Entre uma parada e outra, é no semáforo que algumas pessoas encontram a oportunidade para garantir o seu sustento. Eu não vejo muito problema, porque eu penso que, não é todo mundo que teve tantas oportunidades assim. Aí acho que todos tá tentando a vida, né? Está tentando obter o seu ganho diário, né? Eu acho que depende. Sobre esses assim que chegam de uma forma que eu considero mais invasiva, eu não concordo tanto. O mercado de trabalho não tá fácil e é uma forma honesta. Eu acredito que é uma forma honesta. Então, muitas vezes falta oportunidade de um lado e eles sempre procuram de outros para não passar a necessidade, né? E, infelizmente, o desemprego é um problema real, mas tudo isso eu acho que deve ser feito com respeito do espaço daquelas pessoas. Segundo o IBGE, em 2023, cerca de 8 milhões de brasileiros estão desempregados. E com isso, o número de pessoas trabalhando na informalidade só vem aumentando. No ano passado, o número recorde de 38 milhões de brasileiros trabalhando sem carteira assinada foi batido. E com isso, cada vez mais brasileiros vêm procurando uma oportunidade de trabalho em semáforos. César faz parte dessa estatística e, como muitos brasileiros, depende do trabalho informal. César precisou iniciar logo cedo. Aos 8 anos, vendia coxinha na rua e, desde então, enfrenta muitos desafios para conseguir se sustentar. Tem pessoas que compram uma balinha minha e me faz R$50 no Pix. Já teve pessoas que pegou uma balinha, eu achei que ela ia fazer 3, ela fez 100 no Pix, entendeu? Quando chove, né, que nem agora, está chovendo, fica mais complicado. Segundo essa especialista da área econômica, o trabalho em semáforo gera renda de milhares de pessoas, mas também promove uma acomodação. Sim, infelizmente, a situação econômica, nós estamos numa recessão, desemprego elevado. Então, muitas vezes, as pessoas, como forma de poder ter recursos financeiros para arcar com as suas despesas, acabam indo para o semáforo. Tá? Eu, particularmente, não concordo em dar dinheiro no semáforo, né? Já que essas pessoas estão ali pedindo, o ideal seria assim, então, que você tivesse dentro do seu carro, por exemplo, um pacote de arroz, um pacote de feijão, um pacote de café, então doasse alimentos. O dinheiro em si faz com que a pessoa acabe criando o hábito de ficar mais vezes ali. E desculpe o termo, fica até meio que acomodado. César tem um sonho e acredita que vai conseguir sair do semáforo. Eu escolhi porque eu sonho em ser um empresário, né? Então, para a gente ter um empresário, tudo tem um começo. Então eu comecei com as minhas balinhas, até no meu pacotinho está escrito, sonho em ser um empresário, tudo tem um começo. Então, a partir daqui que eu tenho um capital de giro, né? Para mim, mais para frente, vender uma água, abrir uma mercearia, sabe? Um mercado, é isso que é meu sonho. Apesar dos inúmeros benefícios, a ecoterapia apresenta desafios para quem deseja iniciar a prática. O alto custo e a localização são exemplos disso. Eu conheci um dos trabalhos que utiliza a ecoterapia em Ribeirão Preto. Vamos assistir? Desde os 2 anos de idade que a mãe de Miguel buscou por alternativas de tratamento do filho. E foi na terapia com cavalos, a ecoterapia,
que ela encontrou apoio para o desenvolvimento dele. O Miguel tem paralisia cerebral, ele tem comprometimento motor e tem muitos estudos que mostram as respostas positivas para as pessoas com deficiência, mesmo física, motor, intelectual, e foi um dos motivos, sim, da procura. A equitação terapêutica para crianças com deficiência foi realizada a primeira vez na Noruega, em 1954. No Brasil, ela só começou a ser reconhecida e valorizada em 1989, e os resultados são promissores. Emanuela trabalha há 17 anos com a ecoterapia em Ribeirão Preto e conta que essa terapia vai muito além da questão física do paciente e que os resultados são surpreendentes. Os benefícios terapêuticos são inúmeros, desde equilíbrio, controle de tronco e pescoço, a marcha acentuada de forma correta, o equilíbrio emocional, melhora da autoestima, melhora da concentração, nos casos de paciente com TEA, um praticante, né, que a gente fala, com TEA, regula, faz a autorregulagem no movimento do cavalo, é onde essa criança consegue se concentrar para prosseguir em outras atividades. A terapia exige uma equipe interdisciplinar. Aqui o trabalho tem musicoterapeuta, fisioterapeuta e psicólogo. Larícia trabalha o acolhimento da família, juntamente com o paciente, e diz que a presença do animal é fundamental para alcançar bons resultados. São praticantes que necessitam mesmo dessa interação com o animal, que já a gente fala que o animal é o principal professor, o principal terapeuta aqui. A gente faz o papel de mediador, porque o principal terapeuta é o cavalo, que faz todo o trabalho sozinho. Então, é a criança que tem problema sensorial, a gente põe ele em cima da égua, ele trabalha todo, coloca a mão na crina do cavalo. Isso para ele já é uma estimulação em si. Apesar do reconhecimento terapêutico, a prática ainda é de difícil acesso para a maioria da população, seja pela falta de informação ou por questões financeiras, já que o tratamento tem custo elevado. Nós temos pacientes que têm o acesso através de pagamento de sessões, como em qualquer outra terapia no particular. Temos algumas crianças que têm processos liminares concedidas para que os convênios médicos e as prefeituras sejam obrigados a pagar. E nós temos também, o que é muito importante, os apadrinhamentos. O apadrinhamento consiste em uma pessoa física ou jurídica custear esse tratamento para pessoas que não têm condições de pagar, ou parcialmente ou integralmente. Emanuela diz ainda que a localização para a realização da terapia é outro desafio. Nós não temos como fazer ecoterapia na cidade, e aí principalmente para essas pessoas que não podem pagar, geralmente não tem carro, então dependem de ônibus, depende da prefeitura. As dificuldades entram numa questão financeira. Hoje, por ser mais conhecida, o acesso está mais fácil, mas o Miguel está com 11 anos, nós começamos desde os 2, que é a idade inicial. Então, o mais difícil inicialmente era essa questão financeira. E o Lente Aberta fica por aqui. Até o próximo programa.